Irmãos, hoje vamos dar uma breve pausa no estudo de Lucas. Já que eu já tinha aberto ali, ó. Lucas. Mas hoje vamos dar uma breve pausa que nós queremos tratar de um assunto com os irmãos que vamos começar a implementar na igreja, e é sempre importante que a gente dê a devida instrução e, evidentemente, se algum irmão tiver alguma dúvida, alguma questão, para que seja esclarecida, para que a gente possa implantar com toda segurança, com toda certeza, do que a palavra de Deus nos mostra. Então, hoje convido os irmãos a abrirem 1 Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios, capítulo 16, nós vamos ler os 3 primeiros versículos. 1 Coríntios 16, de 1 ao 3, esse é o texto base. Iremos também tomar como fundamentação outros textos bíblicos. Diz a palavra de Deus: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Amém. Vamos orar. Senhor Deus bendito, és tua palavra lida, Senhor, e mais um assunto que necessitamos da direção, da condução do teu Espírito para poder entender, ó Senhor, e aplicar nas nossas vidas, na vida desta congregação, desta igreja, buscando, ó Deus, tão somente fazer a tua vontade, estar em maior conformidade, Senhor, com a tua palavra revelada. Esse é o nosso desejo, ó Senhor, mas como em tudo, não conseguimos fazer isso por nós mesmos. O desejo até brota do nosso coração, mas a condição, ó Deus, não está em nós. Nós sabemos que tudo vem de Ti. Tua palavra nos diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Tua palavra ainda nos diz que Tu operas, ó Deus, em nós, tanto o querer como realizar, segundo a Tua boa vontade. E é isso que nós te rogamos nesse momento, ó Senhor, graça para nós expormos, ó Deus, esse ensino com clareza, com firmeza, com convicção, buscando ao Senhor sempre a glória do teu nome naquilo que fazemos, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, diante da nossa imperfeição, diante das nossas fraquezas, nosso conhecimento limitado, ó Deus, para que, ó Deus, venhamos com toda segurança, fé, firmeza, fazer, Senhor, aquilo que te agrada e nos alegrarmos em Ti sempre. Nos alegrarmos, ó Deus, em Ti, desfrutarmos, ó Deus, da Tua presença santa, do Teu favor. Que todos, ó Deus, bendiga o Teu nome, apresentando um culto, ó Deus, bíblico, e que Te glorifica do início até o fim. É o que nós Te pedimos, ó Deus, com muita humildade, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, ele diz respeito à ordem que o apóstolo Paulo deu a esses irmãos aqui da igreja de Coríntios, nessa sua primeira epístola, que também ele já tinha dado aos irmãos
Galácia. Como ele diz, fazei também vós como ordenei as igrejas da Galácia. Então, evidentemente que o ensino dos apóstolos era um ensino só, o ensino do apóstolo Paulo para todas as igrejas, até mesmo as cartas que ele destinava a uma igreja, ele pedia que essas cartas elas passassem para as outras igrejas. Então, isso comprova mais ainda de como aquilo que o apóstolo Paulo escreveu era, evidentemente, a palavra de Deus. Ele escrevia especificamente para determinada igreja, para orientar a igreja, para instruir a igreja, para animar a igreja, para disciplinar a igreja. Mas esse ensino, que era direcionado específico para aquela igreja, servia para as demais igrejas, não só daquela época, mas em todas as igrejas, em todas as épocas, em todos os tempos. Quando falamos de igrejas, todas as igrejas locais, porque a igreja de Jesus Cristo é única. A igreja é una. A gente precisa entender isso. A igreja é uma só. Agora, Deus nos deu nos reunir em congregações, em igrejas locais. E aí havia instrução para todas essas igrejas. Qual era a instrução geral que nós temos aqui? A instrução básica, que eles recolhessem ofertas. Em que dia, João? Em que dia era para fazer isso? No primeiro dia da semana. Que dia é esse? É o dia do Senhor. É o primeiro dia da semana. Por que, Zaqueu? Por que fazer isso no primeiro dia da semana? Isso aqui também é uma resposta chave para o que nós nos propomos aqui. Era o dia da Assembleia Solene, onde todos os crentes, todos os cristãos, paravam tudo o que eles estavam fazendo, parava tudo para se reunir e cultuar o Senhor. Então a instrução aqui fica clara que diz: vocês façam o seguinte: há irmãos necessitados. Como é que a gente vai proceder? Preste bem atenção, irmãos. Esse momento aqui é o momento da instrução das igrejas, da organização das igrejas. Não é? Aqui é um ensino dos apóstolos a respeito de como as igrejas deveriam proceder. Isso aqui é muito importante a gente compreender. Como é que você vai proceder com relação às ofertas? Tem uns irmãos necessitados. Como é que você vai proceder? Você vai fazer o seguinte: no primeiro dia da semana, quando os irmãos se reúnem, você em casa, antes, com antecedência, você separe e leve para a reunião dos santos. Leve para a reunião dos santos, onde todos lá estão reunidos. Para quê? Para que as ofertas sejam ali recolhidas. Então, essa era a instrução para a igreja de Corinto e para todas as igrejas. Assim como eu ordenei para a igreja da Galácia, ou as igrejas da Galácia, vocês façam aqui também. Assim como nas igrejas de Delmiro Gouveia, Arapiraca, Maceió, em todas as demais igrejas. Vocês façam assim. Tá certo? Essa é a instrução. Por que é que nós estamos tratando e mostrando isso para os irmãos? Porque desde o começo, desde a implantação do trabalho, nós não procedemos assim. Na verdade, nós começamos a proceder assim no ponto de pregação, lá em Olho d'Água das Flores. Lembra, João? No primeiro momento, a gente estava implantando
no dia do Senhor, que a gente foi lá, não foi de noite, a gente foi e fez a coleta. Só que ali, irmãos, foi um equívoco. Foi um equívoco da nossa parte, porque a gente estava iniciando um trabalho. E o início na pregação, no início, na abertura dos trabalhos, não se deve fazer coleta. A coleta, segundo as instruções que nós temos aqui, dizendo da palavra de Deus, de dízimos e ofertas, só devem ser feitos quando uma congregação, quando a igreja já está devidamente organizada e instituída. Isso deve ser, o apóstolo Paulo deixa claro aqui, ó, as igrejas, né? As igrejas da Galácia, eu disse assim, a igreja aqui em Corinto, as igrejas de Corinto façam dessa maneira, não é? E aí nós entendemos, logo no início estava João e Damião, né? Aí eles assim, meio de lado, chegaram para mim, pastor, a gente não estava muito acostumado não com isso. Foi, João, lembra? Então Deus ali despertou e disse, eita, é mesmo. Estamos implantando o trabalho, a gente está aqui naquele afã já, a gente já estava saiu de uma igreja organizada e fomos implantar um trabalho, então a gente estava no afã ali de continuar o culto do Senhor e reunir os irmãos e aqueles que para ali se agregassem e estabelecemos todos os elementos. E aí Deus disse, não, stop. E ficou claro, tanto é que depois que Deus destinou o ponto, saiu de Olho d'Água para Delmiro, nós ainda permanecemos sem fazer coletas públicas. Sem fazer coletas públicas. Então, irmãos, essa é a instrução que nós vemos na Escritura, que o recolhimento de dízimos e ofertas deve ser por uma congregação, uma igreja já constituída. Isso o apóstolo Paulo tomou muito cuidado. Discutindo sobre esse assunto com um pastor conhecido, ele nos disse que Paulo tinha esse cuidado quando ia pregar nas suas viagens missionárias. Tinha muito cuidado com isso. Dentre umas questões era que o apóstolo Paulo ele fazia tendas, né, para suportar a própria pregação do evangelho. Tanto para algumas igrejas, ele diz até a igreja, ele disse, olha, você não tira essa honra de mim. Né? Não que não devessem fazer isso, mas havia momentos, principalmente no que dizia respeito ao início do evangelho, a implantação, ao começo da obra, há detalhes, né? Há detalhes, há circunstâncias que nós vamos aprendendo aqui no apóstolo Paulo. Ele estava desbravando, não era, Zaqueu? Estava desbravando, indo para todos os lugares, pregando o evangelho de Jesus Cristo. E havia estranheza em muitas coisas. Já começava com a resistência dos judeus, né? A implantação dos judeus que, ao invés de abraçar o cristianismo, foram os maiores perseguidores do cristianismo. E quando eles não eram diretamente, não faziam mal diretamente, né, perseguindo o apóstolo Paulo, tentavam introduzir elementos da antiga aliança, da nova aliança. E aí ali o apóstolo Paulo orientar, foi isso que aconteceu também na igreja da Galácia. Ele disse, muito me admira vocês estarem rapidamente deixando a instrução verdadeira para a instrução errada. Foi muito rápido isso. Então o apóstolo Paulo estava ali implantando, nessa implantação, todo cuidado ele tomava. Ele era um desbravador, ele estava conduzido ali pelo Espírito Santo ia dirigindo ele queria ir para um lugar, o Espírito Santo, não, você vai por aqui, você vai fazer assim. O apóstolo Paulo, irmão, nós temos que dar graças a Deus por todos eles, né? Pelo apóstolo Paulo. Paulo, além de sofrer as perseguições, foi morto, né? Quase morto, foi dado como morto. Tinha os companheiros dele, muitos, como Demas, amaram o presente século e deixaram, então foram muitas lutas.
Marcos abandonou ele também, depois se juntou. Então aqui nós temos o apóstolo Paulo, quando ele ia para os lugares, ele tomava esse cuidado, principalmente com essa relação aí de recursos, questão de recursos. Por quê? Porque aí ele disse, não, sempre que eu puder, eu vou me sustentar, para eu não dar margem para nada. Porque naquela época tinha os filósofos que eles saíam nas cidades ensinando. A gente não tinha as escolas como a gente tem nos dias de hoje, a escola que a gente tem, escola fulano de tal, que eu vou matricular meu menino, né? Assim que a gente faz hoje no dia de hoje. Naquela época não existia isso, irmãos. Então existiam escolas específicas, coisa elitizada, e tinham principalmente os mestres, os filósofos que tinham os seus discípulos, que aprendiam aos seus pés. E alguns desses que ensinavam saíam pelas cidades para fazer isso. Mas como é que eles faziam? Principalmente entre os gregos, que eles adoravam, né? Adoravam isso. Eles saíam, aí em determinada cidade anunciava que o filósofo tal iria dar uma palestra. Pode ver que nos dias de hoje também é muito parecido. Hoje em dia tem a imprensa, né? Aí o pessoal vai numa gráfica dessa aí, bota os cartazes com antecedência, né? Espalha na cidade, outdoor. Hoje tem Instagram, Facebook e tal, e zap, aí você manda e estava lá. Mas nesse filósofo, o que é que eles faziam? Reuniam o povo na praça e diziam, olha, dia tal, hora tal, o mestre vai vir. E a Bíblia nos diz, irmãos, lá em Atos 17, 21, que os gregos de outra coisa não se ocupavam, senão de saber das últimas novidades. Então era um prato cheio para eles. Então, eles ali iam. Só que antes do mestre dar a palestra, seus ajudantes passavam com a cestinha para recolher a oferta para o mestre. Se não tivesse a oferta, também não tinha palestra. Paulo tinha um medo, irmãos, porque como é que ele fazia? Ele fazia isso. Né? Ele saía pregando. Onde tinha sinagoga, ele ia primeiro na sinagoga. Mas quando os judeus não recebiam, ele ia aos gentios, iam para as praças, e foi lá que ele encontrou uma estátua ao Deus desconhecido, e foi assim que ele ia pregando. Então ele não queria ser associado a esses filósofos que tinham essa intenção primordial de ganhar dinheiro. Então ele não fazia coleta de jeito nenhum. Nesse sentido. Agora, quando a igreja estava constituída, reunida, aí ele instruía a igreja como é que a igreja iria se sustentar. Nesse momento é que nós temos a questão dos dízimos, da entrega dos dízimos e das ofertas. Eu sei que os irmãos já têm essa compreensão clara. Agora, a questão é, dízimos e ofertas, eu sei que os irmãos têm, porque, graças a Deus, né, o entendimento é claro aqui conosco do sustento da obra do Senhor, tem sustentado, e Deus tem abençoado ricamente, imensamente. Mas nós não temos feito como elemento de culto. Essa é a questão. Até o momento nós não temos entregue dízimos e ofertas como elemento de culto. E é isso nosso objetivo, trazer para os irmãos. Mostrar que, nosso entendimento que, com base nesses versículos que lemos, e dentre outros que tem na Bíblia, esses dízimos e ofertas, eles devem ser entregues como elemento de culto. Pastor Joel Bick, nós soubemos que, comentando essa passagem que nós lemos de 1 Coríntios 16, ele afirma que o ofertar ao Senhor é um ato de adoração. É um ato de adoração, e cita a oferta que os filipenses enviaram ao apóstolo Paulo,
que foi chamada por ele como um sacrifício aceitável a Deus. Abra aí sua Bíblia. Não desmarque, a gente vai voltar para 1 Coríntios 16. Abra aí Filipenses 4,18. Filipenses 4,18. Diz assim: recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. João, essa linguagem aqui, aroma suave, sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Isso é linguagem de quê? Mas que culto? Do Antigo Testamento. Veja, é uma linguagem de culto, mas do Antigo Testamento. Entretanto, o apóstolo Paulo está fazendo essa referência no Novo Testamento. Seria, porventura, só para que os irmãos entendessem, assim, que o quanto era importante essas ofertas que ele recebeu, porque, veja, como nós dissemos, o apóstolo Paulo procurava suportar o ministério sempre que possível. E ele diz aqui, a carta aos Filipenses, que é uma carta do Evangelho da Alegria, considerado o Evangelho da Alegria, porque em tudo o apóstolo Paulo, em muitos momentos, o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos de Filipenses, ele manda se alegrar e diz que ele está alegre. E ele disse: eu não estou alegre somente por causa do benefício que eu recebi da vossa mão. Não estou alegre por causa daquilo que eu recebi. Não é a coisa em si. Mas, de fato, vocês fazem muito bem ofertar. Vocês fazem muito bem. Supriu e muito. Eu, de fato, estava precisando. Porque nem sempre ele conseguia, por si mesmo, suportar todas as despesas para pregar o evangelho e tal. Ele fazia isso para ele e fazia como fez em 1 Coríntios 16, recolhendo para entregar aos irmãos a oferta aos irmãos que estavam necessitados ali em Jerusalém. Então ele diz: recebi tudo e tenho abundância. Ele disse isso antes de dizer: tudo posso naquele que me fortalece. E muitas vezes também esse é outro versículo usado de maneira errada, porque o pessoal diz: você pode fazer tudo porque Deus vai... Não. Você não pode fazer tudo porque Deus vai lhe fortalecer em tudo que você vai fazer. Paulo diz: tudo posso, porque ele disse: eu sei passar necessidade, eu sei estar em abundância, eu passo por perseguições, né? Nas tribulações, na paz, na tranquilidade. Tudo posso porque Deus me fortalece. Então eu posso passar por todas as coisas, assim como também nós podemos passar, uma vez que Deus nos fortalece. Não, o apóstolo Paulo está aqui, não somente nós entendemos, assim como o entendimento aqui do pastor Joel Bick, que ele não está só fazendo uma mera menção para que aqueles irmãos compreendessem a bênção que foi aquela oferta na vida dele, mas também para mostrar um paralelo, claro, de que ofertas devem ser recebidas e entregues como elemento de culto. Um também conhecido comentarista bíblico mais antigo, nascido no final do século XVIII, mas com seu ministério evidentemente do século XIX, chamado Charles Rodge. Ele diz o seguinte:
Se Paulo ordenou que esse dinheiro fosse depositado em casa, porque alguns diziam assim, guarde em casa, ele disse, não, é para você deixar em casa. Separe, não. Era você separar para no dia do Senhor você levar. Mas Rod argumenta isso, exatamente isso, dizendo, se Paulo ordenou que esse dinheiro fosse depositado em casa, por que o primeiro dia da semana foi escolhido? Você punir qualquer dia da semana? É evidente que o primeiro dia deve ter oferecido alguma facilidade especial para fazer o que é aqui ordenado. Aí ele continua, a única razão que pode ser atribuída para exigir que a coisa seja feita no primeiro dia da semana é que naquele dia os cristãos estavam acostumados a se reunir. E o que cada um havia separado de seus ganhos semanais poderia ser entesourado, ou seja, colocado no tesouro comum da igreja. Esse é o entendimento de Charles Roche. Aí ele diz, a probabilidade é, portanto, que Paulo pretendia direcionar os coríntios a fazer uma coleta todos os dias do Senhor. Todos os dias do Senhor. Para os pobres, quando eles se reuniam para... Quando se reuniam para adoração. Para cultuar. A nossa confissão de fé, e aí onde está o X da questão, não lista, não coloca no seu rol o ofertório como elemento de culto. Está no capítulo 22. Assim como a confissão de fé de Westminster e assim como a declaração de fé de Savoy. São 3 confissões de fé que estão em grande harmonia. Os irmãos sabem disso, né? Sabem da história. Grande parte da confissão de fé batista de 1689 está em harmonia com a confissão de Savoy e com a confissão de fé de Westminster. A nossa confissão de fé tem como base a primeira confissão londrina, que foi elaborada em 1644, onde as congregações se reuniram para definir sua fé, mas sequer assinaram, ficou apócrifa a confissão, no sentido de que não houve assinatura, né? Não houve definição, dada a um nível de perseguição que era muito grande naquela época. Mas houve a providencial reunião de vários membros que foram convocados, e aí, durante muitos anos, foi elaborada a Confissão de Fé de Westminster. De lá, na Confissão de Fé de Westminster, haviam irmãos congregacionais que aproveitaram, que participaram da confissão e aproveitaram para elaborar a Declaração de Fé de Savoy, que é de 1658, não me falha a memória. Dentre eles, o mais conhecido, né, mais falado, John Owen, estavam lá presentes. E os irmãos, evidentemente, batistas, aproveitaram todo o trabalho da Confissão de Fé de Westminster, da Declaração de Fé de Savoy, para elaborar a segunda confissão batista, ou segunda confissão londrina, que foi publicada em 1689. Mas, irmão, não está lá. E aí? Spurgeon disse, irmãos, e eu vou usar de forma muito adequada, que não podemos ficar agrilhoados à confissão. A Bíblia está acima da confissão, evidentemente. Então, nós precisamos olhar para a Escritura e os pormenores que ela nos dá acerca dos temas. Isso vai nos ajudar a fazer melhor a vontade de Deus e ficar mais, evidentemente, próximos da palavra. Então, por isso que é uma questão que a gente precisa colocar, porque você diz, nós somos confessionais, né? E aí? Aí é que não tem na confissão. E aí é que nós vamos procurar na Escritura. Por que é que muitas igrejas, inclusive nossa própria igreja, né,
tem feito? Qual é a base disso? Estou colocando os irmãos principalmente porque ainda não tínhamos feito e agora vamos fazer. Então eu quero trazer para os irmãos que façam com toda a segurança, toda a certeza de que os dízimos e as ofertas compõem, né, o elemento de culto. Ou seja, compõem não, são elementos de culto. Fazem parte do rol dos elementos de culto. No Antigo Testamento é evidente, né? No Antigo Testamento é evidente. Inclusive era muito forte os dízimos e as ofertas, né, no culto do Antigo Testamento. E nós sabemos que aquilo que tinha no Antigo Testamento e figura no Novo Testamento, que foi preservado, nós devemos utilizar. É assim que nós entendemos o princípio regulador do culto. Aquilo que é ordenado, e Paulo aqui deixa muito claro que é ordenado que façam as coletas no dia do Senhor. Então, se é ordenado, nós devemos preservar. Mas antigamente, na antiga aliança, a oferta era por meio de, muitas vezes, de animais, né, de sacrifícios, as ofertas de gratidão a Deus eram bolos, né, feitos com materiais que eram entregues, o óleo que subia como aroma suave, como Paulo disse, quando ia no altar, que caía aquele aroma agradável ao Senhor. Mas agora no Novo Testamento? No Novo Testamento, nós temos as nossas ofertas da maneira em que Deus nos concede. Paulo dizia toda semana, evidentemente também porque aqueles irmãos produziam diariamente e semanalmente, e assim nós devemos adequar a nossa realidade, né, esse elemento à nossa realidade. Então, irmãos, a doutrina dos apóstolos nos ordena que, da mesma forma que os crentes, os eleitos do antigo culto faziam, levando as suas ofertas para sustentar os que trabalhavam no culto, assim também os crentes do Novo Testamento ou do novo culto devem fazê-lo. Mais uma vez, Paulo usa a linguagem e faz esse paralelo para um melhor entendimento nosso. Abra os irmãos em 1 Coríntios capítulo 9, voltando um pouquinho de Coríntios 16, no capítulo 9, vamos ver os versículos 13 e 14. Primeiros Coríntios 9, versículos 13 e 14. Leia aí, por favor, Zaqueu. Então, mais uma vez aqui, nós vemos que a doutrina dos apóstolos, referindo-se à entrega de ofertas para as demandas da igreja, dá uma ordem de como deve ser provida no versículo 16, no capítulo 16, específica para os crentes que estavam passando necessidade, e aqui mostrando da questão do sustento. Então vocês têm oferta para um determinado destino e a entrega também dos dízimos, porque quem sustentava o sacerdote na antiga aliança? Quem sustentava? Os dízimos. Não era? Eram as ofertas? Não. Eram os dízimos. Os dízimos é que sustentavam. Então veja, Paulo aqui faz a mesmo paralelo. Os que prestam serviços devem ser alimento. Quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento. Você sabe que era no altar onde eram oferecidos os sacrifícios. E nos sacrifícios havia os tipos de sacrifícios que parte do sacrifício era entregue aos sacerdotes.
e, consequentemente, ao sumo sacerdote e aos levitas. Então, irmãos, Paulo nos diz aqui que os dízimos devem sustentar os que vivem do evangelho, assim como se sustentava os sacerdotes, os levitas, sumo sacerdote no Antigo Testamento. Então, ele está dizendo aqui que os presbíteros, né, os pastores, devem receber também, porque eles devem viver do evangelho. Dessa maneira, irmãos, né, e segundo o princípio que nós vimos em 1 Coríntios 16, esses recursos devem ser entregues quando? Na reunião do dia do Senhor. Na reunião do dia do Senhor. Era assim que se fazia no Antigo Testamento. Deve se fazer também porque tem uma ordenança, uma ordem, expressa. Então, nós entendemos que a entrega de ofertas era item do culto a Deus, porque era feita no dia do Senhor. Se não fosse item de culto, irmão, podia ser entregue qualquer dia da semana, sendo desnecessária a ordem de ser entregue no dia do Senhor, na reunião dos santos. Nós vamos observar, irmãos, vamos agora para Mateus capítulo 5, nós vamos ver aquilo que o Senhor Jesus Cristo mostra a respeito dos dízimos e ofertas, como é um ato de solenidade e reverência. É um ato de solenidade e reverência. Mateus 5, 23 e 24. Irmão João, pode ler, por favor? 5, 23 e 24. Está vendo como é um ato assim solene? É solene, tem que... reverente. Veja que quando a gente vai tomar dos elementos da ceia do Senhor, Paulo diz assim: examine-se e coma, porque você tem que atentar, porque senão vai ter consequências para a sua vida. Vai ter consequência para a sua vida. Não, há entre vós não poucos fracos e doentes, não poucos que dormem. Então, irmãos, é um ato de solene e reverente para Deus. Jesus Cristo disse: olha, não adianta trazer sua oferta, seu culto, se esse elemento de culto não vai ser recebido, se você não tiver em comunhão com seu irmão. Não é? Deixa a tua oferta, se reconcilia e depois faz a tua oferta. Então, irmãos, o que é que nós entendemos? Entendemos que em 1 Coríntios 9, nós temos a ordem de entregar os dízimos. Em 1 Coríntios 16, as ofertas e o dia em que nós devemos entregá-los, que é no primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana. Diga aos irmãos, e aí já concluindo, que nos dias de hoje, irmãos, é muito mais cômodo para o pastor. Eu digo cômodo assim, eu vou dizer, irmãos, para os pastores, os pastores fiéis, é muito mais tranquilo, eu digo para os irmãos, principalmente começando um trabalho, não fazer coleta.
no momento de culto. Sabe por quê? Porque você evita, entre aspas, os maus falatórios. Infelizmente, é uma tristeza. Há muitos abusos nas igrejas. Há muito desvio de recursos. Há muita exploração dos irmãos fiéis. E, normalmente, os que mais sofrem são os que têm menos recursos, por falsos pastores, falsos mestres, lobos, que estão dentro de algumas igrejas. Então, para o pastor é bem melhor. Eu vou tirar por mim, né? Você não ter nada, vem alguém aqui, aí diz, olha, lá na igreja, naquela igreja ali, eles nem pedem dinheiro, né? O pessoal não vai falar, não tem ofertório, não tem essa linguagem, eles nem pedem dinheiro. É muito mais tranquilo para o pastor, mais sossegado. Você evita, entre aspas, esses falatórios. Pelo menos nesse sentido, né? Sempre vai ter. Olha, nós temos que entender que sempre vai haver. Quando se diz respeito a recursos, a oferta, a dízimos, a igreja sempre vai ser atacada. Sempre vai ser. Sempre vai ser. Sempre vão falar mal. O pastor, ele fica sendo como visto que quer os recursos dos fiéis para si. Então, como eu disse aos irmãos, é muito melhor. Quem não diz nada, quem quiser entrega, assim, alguém vier e diz, olha, eu queria fazer isso, pronto, bota aqui, tem um tesoureiro, o irmão fulano é o primeiro tesoureiro, o irmão ciclano é o segundo tesoureiro. Entregue lá a ele. Muito mais tranquilo para o pastor não fazer aquele momento público, né? Não fica exposto. Mas nós entendemos, sabe, irmãos, que tem uma ordem bíblica para isso. O apóstolo Paulo, ele diz, vá, se reúna no dia do Senhor, entregue as ofertas, entregue o dízimo também. Porque a igreja, ela vai utilizar esse recurso para o sustento do culto e para o sustento dos irmãos necessitados. Porque, perguntamos, no Antigo Testamento, tinha despesa com os sacerdotes, sumo sacerdote e levita? Tinha ou não tinha? Tinha, Zaqueu? Tinha. Tinha despesa com o templo? Tinha despesa com o templo, não tinha? Não gastava para a lenha, o azeite, não tinha que fabricar, e todas as outras, não tinha que limpar o templo? Tinha produto de limpeza, irmão, naquela época também, viu? Tinha que limpar, tinha que sustentar o templo, não tinha? Tinha. Tinha pobre? Tinha. Tinha pessoas que precisavam de ajuda, não tinha? Tinha também. E nos dias de hoje tem? Tem sacerdote? Não com esse nome, né? Mas tem pastor. Quem vive do evangelho, quem trabalha para o evangelho deve viver do evangelho. Não foi isso que Paulo disse? Tem despesa com a estrutura do local de oração, da casa de oração? Tem, não tem? Limpeza, energia, água. Quando não tem estrutura própria, aluguel, alguns impostos e etc e tal, né? Tem. Tem irmãos que necessitados? Também tem. Então nós vamos entregar. Quando é que nós vamos entregar? No dia do Senhor. Vamos entregar esses recursos, entregar ao Senhor no dia do Senhor. Agora,
A gente não vai entregar um boi, né? Uma ovelha, uma pombinha, não vai trazer daquilo que nós recebemos, da forma que recebemos. Você pode trazer em espécie, você pode fazer transferência bancária, Pix. Se preocupe que a gente não vai ficar com QR Code ali não, viu, para você. Mas nós devemos trazer como elemento de culto, é o que nós entendemos, como elemento de culto. Então, irmãos, Deus, nós seguimos o princípio regulador. Nós entendemos aqui que a Bíblia está nos mostrando que nós devemos entregar dessa maneira. Por isso que assim nós estamos trazendo o ensino para os irmãos. Já temos um local, a congregação já está estabelecida na cidade como congregação, né? Já instituída oficialmente pela igreja, mãe. Então nós entendemos que já cumprimos com os requisitos que a palavra de Deus nos traz. E aí nós devemos seguir dessa maneira, por isso que eu estou trazendo esse ensinamento para os irmãos. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma colocação, algum questionamento, estamos à disposição para trazer para os irmãos a resposta. E se eu não tiver, eu vou atrás. Não sabemos tudo. Mas esse é o entendimento que nós temos, irmãos. Temos tido, sim, das Escrituras, por isso que trazemos os irmãos. Então, irmãos, fiquem à vontade. Se tiver alguma coisa para perguntar, a gente pode aprofundar, né? Mais ainda. Fazer um segundo domingo, um terceiro domingo, no meio da semana, da maneira que for necessário para a nossa congregação, né? Para a nossa igreja. Então, os irmãos, fiquem à vontade. Pronto. Certo. Eu fiz essas colocações, foi de propósito mesmo, para levantar. Eu levantei a bola, viu? Eu levantei a bola. Vamos lá, o princípio. O que é que Paulo disse aos irmãos? Separe em casa. Né? Qual é o princípio? Separe em casa e traga. Tá certo? O que é que nós entendemos, irmãos? Ora, se você faz uma transferência bancária, você traz o comprovante. Você separou já em casa. Eu estou dizendo, há determinadas circunstâncias, e aí, eu achei, irmão Marcos e João, que a gente tinha conversado na quarta-feira, que eu não tinha lembrado exatamente. Lembra que tinha uma parte da confissão que eu disse, irmão, não estou lembrado aqui, mas está. Diz assim, é no capítulo 1, no parágrafo 6 da nossa confissão, diz assim: há algumas circunstâncias quanto ao culto a Deus e ao governo da igreja, comuns às ações de sociedades humanas, as quais devem ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, que devem ser observadas. Tem coisa, era esse texto que eu queria trazer para os irmãos, não lembrava. Há circunstâncias quanto ao culto e ao governo da igreja, comuns à sociedade humana. Naquela sociedade, naquela época, você tinha uma característica. Nessa você tem outra característica. Né? Então, muitas vezes, irmãos, não é prudente. Não é o caso aqui, não é o nosso caso. Ainda não, se Deus quiser, né? Vamos supor que tem alguém dos irmãos que Deus lhe deu uma renda mensal de R$150 mil. O dízimo dele é quanto? Vai o irmão trazer R$15 mil em espécie para a igreja, sair de casa, na época que a gente está vivendo. R$15 mil. R$15 mil. Tu acha que o mundo não vai saber, não? O povo olha, aquele irmão ali, ó,
eles cumprem a palavra de Deus. Ele leva o dízimo para a igreja. É perigoso para a igreja, para o irmão que está saindo de casa. Então, a prudência nos diz que o irmão vai fazer a sua entrega com o seu comprovantezinho. Ele vai entregar, a gente faz no envelope, mostra assim, diz, olha, é a prudência cristã. Aquilo o irmão está apresentando como elemento de culto. Estou cultuando aqui. Estou apresentando ao Senhor meu dízimo e minha oferta. Pode ser em espécie? Evidentemente que pode, né, irmãos? Evidentemente que pode. Você pode trazer, deve trazer em espécie. Tá certo? Mas você pode, né, trazer, imprimir o comprovante. Você pode fazer de várias maneiras hoje. Do mesmo jeito que hoje tem Pix, hoje também tem Zap. Você manda o comprovante pelo WhatsApp. O tesoureiro bota o envelope, diz depositado na conta. Então, por isso que disse, há circunstâncias, né, que a gente tem que usar da prudência cristã e fazer isso. Entendeu, Zaqueu? Questão de prudência, questão de... Nós nos apresentamos como sacrifício, né? Apresentamos nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós vamos para o culto com essa disposição. Nós oramos, né, antes do culto começar, pedindo a Deus perdão pelo nosso pecado, para nos apresentar minimamente na condição devida a Deus, para que Ele receba, né, receba a nossa oferta. Porque, veja, Cristo disse, deixa a tua oferta no altar, vai te reconciliar com o irmão, depois você vai devolver. Certo? Entende? É a compreensão. Ficou esclarecido? Bota de caneta. A palavra do irmão é sim, sim, não, não. O tesoureiro vai confirmar isso. Se não confirmar, vai chegar para o irmão e dizer, ó, irmão, não recebi, não. É muito, irmão, é muito comum, tá certo? Alguns tesoureiros, já fui em reuniões, etc. E às vezes o tesoureiro diz, olha, o tesoureiro fala, a gente fica numa situação difícil. Às vezes o irmão bota no papelzinho que tem tantos, mas não tem aquele valor que ele botou. Já aconteceu com isso alguma vez, João? Quando tu fosse tesoureiro, não? Nem em épocas passadas. Você ainda botou mais, não foi? Ninguém sabe que foi oferta anônima. Mas acontece, né? Se o tesoureiro não vai lá conferir, né? Tudo direitinho, depois confere, né? E faz. Como é que normalmente a gente faz a conferência? Lembra, João, as orientações do começo? Como é que faz a conferência? Bota uns 3 irmãos, vai lá, né? Abre o gasofilácio. Não era assim que a gente fazia? Olha, nunca um irmão só, de preferência 3 irmãos. Vai lá, confere, fecha. Pronto. Sim. Era para os irmãos necessitados. Veja, isso, como eu disse assim, é uma questão. Você pode entregar uma única vez, porque às vezes você diz assim, como eu disse, naquela época, os irmãos, eles tinham sua produção, às vezes tinha produção, colhia, né? Na semana tinha alguma produção, alguma coisa que comercializou, que recebeu um recurso, eles separavam e entregavam semanalmente.
Exatamente. Ramon está dizendo, né, que naquela época tinha um pessoal que tinha a questão dos denários, separava, recebia semanalmente. Alguns irmãos trabalham, podem ser. O normal é ser mensalista, né? É por mês. Mas um irmão comerciante, né? Ele pode separar na semana, pode separar diariamente. Cristo citou, né, anteriormente, disse que os fariseus, né, dizimavam do coentro, né? Era do mínimo, né? Tudo mínimo eles faziam. Então, irmão Marcos, assim, você pode fazer, né? Uma vez por mês e você está entregando no dia do Senhor. Está lá, seu dízimo e a sua oferta. Você pode fazer. Você pode também, como tem culto semanalmente, né? Toda semana, você também pode separar parte e ir entregando como um elemento de culto ao Senhor nos momentos da oferta. Você pode fazer isso. Você pode entregar uma vez por mês, ou você pode entregar sua, digamos assim, sua oferta. O dízimo, no caso, deve ser a primícia. E aí vem os princípios, né? O dízimo é a primícia. O que é que se fazia anteriormente? O melhor você separava e dedicava ao Senhor. Esse é o princípio que tem. Então, a oferta é a gratidão ao Senhor contínua daquilo que Deus tem feito por você. Tal. Deus tem lhe alimentado toda semana? Tem, toda semana. Tem deixado faltar? Não tem. Eu quero entregar ao Senhor toda semana. Vou à frente, vou entregar ao Senhor. Eu vejo isso como, pelo menos nas práticas das igrejas reformadas que nós vimos e nós já participamos, é uma alegria, porque eu estou dizendo aos irmãos, você vê os pais entregando e vê as crianças também indo à frente entregar. Isso é um ótimo exercício, né, para a criança, para ela, olha, quero entregar ao Senhor. Então você vai, do mesmo jeito que a gente fala por exemplo, se recomenda muito que as crianças desde cedo tenham uma educação financeira, né? Se recomenda, olha, ensina a criança a lidar com o dinheiro, né? Como é que ela vai, quando crescer, como é que ela vai saber lidar com o dinheiro? Você tem que ensinar ela desde cedo. Desde pequenininho, você tem que ensinar ela a dar, olha, isso custa tanto, isso vale tanto. Se você gastar, que aí o impulso do menino, você dá o dinheiro ao menino em Daphne, aí a primeira barraquinha que ele vê de pirulito, de não sei o que, ele vai querer gastar o dinheiro todinho ali. Aí o que é que você faz? Não, meu filho, olha, se você gastar tudo aqui, você não vai ter. E aí é uma educação. Eu entendo que esse momento semanal é uma forma de exercitar isso com a criança, de educação e de alegria. A gente vai ver a gente alegre ofertando ao Senhor todo domingo. Quanto? O princípio está lá ainda em 1 Coríntios 16. Vamos lá. 1 Coríntios 16. No primeiro dia da semana, versículo 2. Cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade. Pronto. Esse, inclusive, nós entendemos que é claramente um indicativo de que o dízimo continua como referência. Por que conforme a sua prosperidade? Porque se você minimamente entrega o dízimo, todos entregam, ninguém entrega mais do que ninguém. No sentido em que temos o cumprimento, que é proporcional. Deus deixou uma coisa, irmãos, muito sábia. Muito sábia. Né? Muito sábia. E a gente até tem conversado aqui, falou anteriormente, né, que dízimo é piso, não é teto, né?
dízimo é piso, não é teto. Do mesmo jeito as ofertas, cada um coloque de acordo com a sua prosperidade. Isso é bom, a gente vai vendo, olha, Deus me abençoou. Eu, com gratidão, oferto. Deus tem me abençoado, com gratidão, eu oferto. De acordo com a sua prosperidade. Você não vai dar de mais, você não vai dar de menos, você vai dar de acordo com a sua prosperidade. E aí nós temos aquele exemplo dos irmãos da Macedônia. Cuidado, exatamente. De acordo com a sua prosperidade. Nós vimos que as 2 moedinhas da oferta da viúva pobre foi muito mais do que os ricos, que entregaram vultuosas somas de dinheiro que os discípulos, Senhor, que dádivas, que pedras, que dádivas. Jesus disse, a viúva deu mais do que tudinho. É? Sim. Na oferta? Olha, ficava disponível lá no templo. Lá no templo ficava disponível gasofilácio. No pátio das mulheres. Ficavam vários gasofilácios. Quem quisesse ia lá e depositava. Então ele ficava lá disponível. Então você tinha as ofertas num momento de culto, que inclusive, né, você tinha um culto matutino e você tinha um culto vespertino naquela época. E eles entregavam. Mas eu acredito, Marcos, que ficava à disposição ali. Quem entrasse, quem fosse, quisesse ofertar, ia lá e depositava. Agora, em 1 Coríntios 16, Paulo está dizendo, no primeiro dia da semana, você leve. No primeiro dia da semana, você leve. Ou seja, você tem um esclarecimento do novo na nova aliança, né? No culto que se caracteriza pela nova aliança. Ele não diz qualquer dia. Senão, você podia colocar de lado, qualquer dia, o recurso, e os diáconos iam passar, iam recolher, iam levar. Não é? Quando Paulo especifica o dia, nós entendemos que tem uma clara intencionalidade, tem um direcionamento, uma clareza para nós de elemento de culto. Porque senão não... Veja, de novo, era uma oferta específica, diaconal, beneficência. É outra coisa que eu queria mostrar para os irmãos. Os irmãos veem que a gente vai deixar mais claro, mas desde o começo lá, a gente tinha um envelopezinho, você tem dízimos, ofertas. Que tipo de ofertas nós temos a discriminação na Bíblia? Que tipo de oferta nós temos discriminados? Nós temos ofertas por patrimônio, né? Porque no Antigo Testamento você tinha oferta para manutenção do patrimônio, você tinha oferta para os pobres, você tinha uma oferta específica para os pobres no Antigo Testamento, e você tinha ofertas especiais, oferta de gratidão a Deus. Ó. Deus te deu uma bênção, atendeu tua oração, tua bênção. O que é que você faz? Uma das coisas que você faz, Senhor Deus tem me dado tanta, o que é que você faz? Oferta. Oferta especial. Então, às vezes, nós vamos ter na especificação ofertas especiais, porque você vê isso, né, na Escritura, ofertas especiais. Então, você vê essas discriminações, dízimos, ofertas, né, que é o caso dos pobres, uma oferta diaconal da beneficência, né, oferta de patrimônio e normalmente ofertas especiais. Então, nós entendemos isso, que
Ele especificou um dia, tem uma intencionalidade, podia ser qualquer dia da semana. Essa oferta podia ser recolhida. Podia ter dito aos diáconos da igreja que, olha, nós vamos levantar uma oferta para os irmãos, você põe em casa e os irmãos vão recolhendo e nós vamos mandar pelos emissários fiéis, como Epafrodito, que era uma pessoa de confiança do apóstolo Paulo. O mesmo apóstolo Paulo disse, eu mesmo vou, se eu puder ir, eu vou e levo. Então, nós entendemos que há especificou o dia, tem intencionalidade. Primeiro dia da semana, dia do Senhor. Por que o dia do Senhor? Eles iam passar nas casas recolhendo? Não. Os irmãos iriam trazer para a reunião de adoração ao Senhor. Quando a gente colocar, a gente vai explicar. Tem outra oferta também que a gente normalmente levanta, oferta para missões. Você pode dar, a gente tem uma, né, onde os irmãos vão pregar o evangelho, ou então vai para determinado local, né, que o apóstolo Paulo também recebia esse tipo de oferta de missões. As ofertas tem esse objetivo, sustentar, né, os necessitados, acudir os necessitados e alguma necessidade de estrutura da igreja ou outra que venha ocorrer. Se não tiverem mais questões, irmãos, vamos finalizar. Se não, os irmãos podem depois, né, nos procurar e tal. Mas continuamos à disposição. Acabou a água, mas ali tem mais. Você é movido a água. Muito bem, então vamos finalizar, vamos ficar de pé. Obrigado por esse momento, ó Deus, de reflexão na tua palavra, das nossas práticas. Continuamos a te pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude a nos aproximar mais ainda do que está ordenado, Senhor, e nos ajuda, Senhor, a fazer com todo esmero e a buscar sempre, ó Deus, um aperfeiçoamento das nossas vidas, do nosso culto, da nossa adoração. O lema é muito propício, igreja reformada, sempre reformando. Nos ajuda, Senhor, ainda estamos muito longe do ideal da tua palavra, da igreja primitiva, muitas práticas, ó Deus, mas não queremos parar, queremos continuar, queremos avançar. Mas só vamos fazer isso, ó Deus, mediante o teu agir, o agir do teu Espírito, Senhor, em nós. A obra de Cristo, pelo teu amor, Senhor, para conosco. A tua paciência e longanimidade, ó Deus, suportando, ó Deus, essas nossas fraquezas e a nossa lentidão em muitas coisas. Dentre elas, nós já te oramos, ó Deus, te pedimos, que é com relação à pregação da tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a ter sempre os corações, dia após dia, Senhor, inflamados pelo desejo, Senhor, de pregar a tua palavra, de falar de ti, com a compaixão, ó Deus, pelas almas perdidas. As duas grandes missões da igreja são te cultuar em espírito e em verdade e proclamar, ó Deus, as tuas verdades, a tempo e fora de tempo, quer seja oportuno, quer não. Muitas vezes, ó Deus, nos limitamos só à primeira questão. Mas essa não é só a nossa missão. Assim a missão vai estar incompleta. O Senhor nos chamou para isso. Nos ajuda, Senhor, a manifestar isso nas nossas vidas, aproveitando todas as oportunidades, sendo ousados, ó Deus, intrépidos, para, Senhor, anunciar as tuas verdades.
E pedimos, continuamos a te pedir, ó Deus, pelo concílio dos irmãos Adams Alan e André Luiz, e rogar, Senhor, por eles, pelo processo, para que tudo bendiga o teu nome, ó Deus. Não façamos nada, Senhor, que não seja para a tua glória. Queremos te pedir, Senhor, continuar te pedindo pela igreja de Petrolândia, pelo ministro, ó Deus, que o Senhor levante para conduzir aquele rebanho, sustente até lá, Senhor, os irmãos. Ser aqui com a nossa congregação, com as famílias, ó Deus, nos fortalece, nos une mais, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, a suportar uns aos outros, a contribuir, Senhor, uns com os outros, a gastarmos nossa vida, Senhor, naquilo que verdadeiramente importa. Vai nos direcionando, ó Deus, porque nosso coração é enganoso e ele, ó Deus, com muita facilidade nós caímos, ó Deus. Seus engodos, isso é próprio da nossa natureza. Temos ainda o inimigo das nossas almas, ó Deus, que não dorme, que também não perde a oportunidade, Senhor, de atacar, Senhor, a igreja, de fazer mal, Senhor, aos teus filhos. Como o leão, ele está buscando a quem possa tragar, Senhor, tragar as ovelhas. Misericórdia de nós, ó Deus, não afasta a tua boa mão, Senhor, porque nosso ego, Senhor, é terrível. Nossa altivez, nossa ira. Oh, com que facilidade nós nos iramos, nos enraivecemos. Isso são todos nós, ó Deus. Misericórdia, nós te pedimos. Misericórdia e graça. Pedimos teu favor, Senhor, por algumas pessoas que estão em situação de saúde muito delicada, como o primo do irmão Pedro André. Ainda, Deus, com o seu corpo todo queimado. Misericórdia, Senhor, dele. Misericórdia, ó Deus, do Sargento Wellington. Também, ó Deus, com a situação de saúde muito, muito delicada. Faz o Senhor compreender que é a tua graça, Senhor, que nos mantém vivos. Dá a oportunidade, ó Deus, de compreender, Senhor, tua longanimidade, a tua misericórdia, Senhor, e o teu amor. E rogamos pela esposa do nosso vizinho, Marcos Bispo, Elaine. Prepara tudo, ó Senhor, para a sua cirurgia. Ó Senhor amado, ser com os teus servos que em todos os lugares agora estão num leito de enfermidade, Senhor, padecendo as consequências, ó Deus, da nosso corpo, que frágil que é. Há situações diversas, ó Deus, sustenta esses irmãos, para que eles se fortaleçam em Ti, ó Senhor. Busque o consolo e o conforto, ó Deus, em Ti. Pedimos pela sobrinha do irmão Zaqueu, que sofreu um acidente. Que o Senhor também seja com ela, Senhor, com seus pais, quem cuida dela, para que a proteja, guarde. Sim, Senhor, como nos guarde, Senhor, de todo mal. Em especial, ó Deus, de cometer o mal. Cometer o mal. E pedimos pela família do irmão João, irmão que roga, ó Deus, pela vida de seus pais, em especial pelas suas almas. Que o Senhor, no seu favor, alcance, abra os seus olhos,
seus ouvidos e dê entendimento, ó Deus, das verdades do Evangelho. Pedimos por Joelma, a cunhada do irmão Zaqueu, que está com casamento marcado, ó Deus, que a tua bênção esteja sobre esse casal. Ó Deus, que eles se unam ao Senhor e bendiga o teu nome. Que a Joelma, ó Deus, seja submissa a seu esposo e seu esposo. Deus, ame a Joelma, o Vivaldo. Ame como Cristo amou a sua igreja. Amor sacrificial. Deus amado. Pedimos pela viagem programada do irmão Zaqueu, da irmã Gisele, para fazer exames, que o Senhor conduza. Use os profissionais, os meios, os métodos, os tratamentos, a Deus, para cuidarem da saúde. E os traga de volta, Senhor. Basta a tua proteção. Vamos a te pedir, Senhor, por Maxwell e Dona Rosa, que, Senhor, a tua misericórdia recaia sobre aquelas vidas. E eles bendigam o teu nome. Nos ajuda, Senhor, a nos portar, Senhor, adequadamente nesse momento de eleição. Que, ó Deus, o Senhor nos ajude a votar e, ó Deus, a serenidade e a firmeza e a segurança naquilo que nós cremos, ó Deus, seja uma marca durante esse período, ó Deus. Nos sustenta, Senhor, nos guarda, Senhor, de todo mal. Voltamos a te pedir pela vinda do pastor Dória, sobre o módulo, Senhor, sobre a pregação expositiva que ele irá trazer, sendo da tua vontade, ó Deus, dá que o Senhor use o pastor como um instrumento para edificar a nossa igreja, Senhor, e todos quantos, aqueles que possam vir. Traz, ó Deus, e nos prepara para melhor pregar a tua palavra. Te agradecemos por esse momento da manhã e te rogamos, ó Deus, que o Senhor nos guarde e nos traga, Senhor, logo mais à noite, no nome de Jesus. Amém.